Vamos gravar a nossa aula, tá? Falando sobre números quadrados perfeitos, tá? Nesse momento a gente já viu algumas coisas a respeito de potenciação, beleza? Vamos lá, só vou botar aqui no nosso rascunho para a gente relembrar algumas coisas que a gente já fez. Vamos lá, olha só. O que a gente viu nas aulas anteriores? A gente viu que, por exemplo, se eu tiver 1 ao quadrado, o que significa esse 1 ao quadrado? Vai significar a seguinte coisa, ó. Esse númerozinho de cima é o que a gente vai chamar, tá, de expoente. É isso que a gente viu na aula passada. E esse número aqui, esse 1zinho, é o que a gente vai chamar de base. Tá? E o que significa, na verdade, esse 1 elevado a 2? Significa que é o 1 vezes ele mesmo 2 vezes. Nesse caso, vai ser 1 vezes 1, que é 1. Beleza? Vamos ver só mais um exemplo para a gente poder relembrar e a gente já partir para o nosso conteúdo, que de fato é interessante, que é o foco na nossa aula de hoje. Vamos lá, a gente vai ter aqui, ó, 2 elevado ao cubo. Então, o que a gente vai ter? Que o 2 é a nossa base e que o 3 é o nosso expoente. O que está acontecendo aqui? O que significa? O expoente é a quantidade de vezes que está repetindo aquele termo, né, aquele fator multiplicativo, e o 2 é o fator que está sendo multiplicado. Então, eu tenho 2 vezes ele mesmo, 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vai ser o quê? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Beleza? Então, essa é a nossa ideia de potenciação. Vamos lá. Agora a gente vai falar de quadrados perfeitos, tá? Vamos falar de quadrados perfeitos agora. O que está acontecendo aqui pra gente? Poxa, pensa comigo. Tem uma forma da gente ler, né? Quando o número é ao quadrado, por exemplo, eu falei aqui, ó, 1 elevado a 2 é uma forma de se ler. A gente já viu na aula passada isso. 1 ao quadrado é outra forma de se ler essa mesma coisa. Mas eu pergunto a vocês, por que é que tem esse termo quadrado, essa forma da gente se pronunciar, né? Isso vem exatamente de um quadrado, beleza? Por quê? Esse valor elevado ao quadrado, isso significa, na verdade, a área desse quadrado. Por exemplo, ó, 1 quadradinho de lado 1. O que significa isso? Como é que a gente calcula isso? Já nos anos passados, nosso quinto ano, por exemplo, a gente já calculou esse tipo de coisa. Então, olha só, como é que a gente calcula isso? 1 vezes 1. Só que isso não é a mesma coisa que 1 ao quadrado? E 1 ao quadrado, como a gente viu, é exatamente 1. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês? Que esse número 1, ele é um quadrado perfeito, tá bom? Por quê? Ele representa a área de um quadrado de lado 1. Tudo bem? Vamos para o próximo aqui, ó. Um quadrado de lado 2. Vamos lá. Como é que a gente calcula a área desse quadrado? É 2 vezes 2, não é isso? E isso significa o quê? A ideia de potência, que é 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado, né? Ó, 2 vezes 2, que é 4. Ou seja, a gente vê aqui o quê? Que o nosso 4, ele é um quadrado perfeito. Mais uma vez, por quê? Porque ele representa a área de um quadrado de lado 4. Tudo bem? Vamos para o nosso último exemplozinho aqui, ó. O quadrado de lado 3, ó. 3 vezes 3. Quanto que é isso? 3 ao quadrado. E quanto isso vai dar? 9. De novo, o que a gente tem? Que o 9 é um quadrado perfeito, porque ele representa a área de um quadrado de lado 3. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Para a gente encerrar, o que a gente percebeu aqui nisso tudo? Que todo valor, todo número natural, tá? Quando a gente eleva ao quadrado, isso nos resulta num quadrado perfeito. Tudo bem? Ou seja, toda vez que a gente quer calcular um número, tá? Se saber se ele é um quadrado perfeito ou não, a gente vai pensar em um número
que vezes ele mesmo vai resultar nesse valor. Por exemplo, se eu só tivesse o valor 4, falasse 4, 4 é um número quadrado perfeito? Aí como é que a gente veria isso? A gente teria que pensar qual número que vezes ele mesmo que vai dar 4, beleza? Por exemplo, se eu tivesse aqui, vou botar um exemplo pra gente. Se eu desse o número 16, quero saber se o número 16 é um quadrado perfeito. Como é que a gente vai saber se esse número é um quadrado perfeito? Pô, a gente tem que pensar lá na nossa tabuadazinha, tudo bem? E pensar qual número que vezes ele mesmo vai dar o 16. Tem esse número? Primeiro que a gente tem que pensar, tem esse número que multiplicado por ele mesmo? Se tiver, ele é um quadrado perfeito. Se não tiver, ele não é um quadrado perfeito. Nesse caso do 16, ele tem. Esse número, na verdade, é quem? É o 4 vezes 4. Tudo bem? Então, esse número é um quadrado perfeito. Tudo bem, pessoal? Até a próxima aula aí da gente.